Oi, pessoal. Depois que meu marido começou a desenvolver o processo demencial, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Vou mostrar para vocês o café da manhã dele. Vamos lá. Lembrando sempre da maçã, né? Então, hoje ele tem aqui, ó, cafezinho, um pãozinho com requeijão, queijo, né? Um queijo amarelinho, a maçã, que é muito essencial. A medicação que ele vai precisar tomar, aqui é uma vitamina B, que é muito importante, e as medicações diárias que ele utiliza. Aqui, vocês pensam que é suco? É suco, mas também ela está com a medicação. Aqui a gente tem bicarbonato por causa da questão renal dele, e aqui eu tenho a glucerna, por ele estar muito emagrecido, né? E aí a gente vai levá-lo, sentá-lo na mesa, fazer com que ele tenha uma rotina para poder dar melhor qualidade de vida, gente. Infelizmente, o processo demencial, até os dias de hoje, a gente desconhece a cura, mas existe a possibilidade de dar melhor qualidade de vida. Então, esse é o café da manhã. E daqui a pouco, continuando nesse vídeo, eu vou explicar para vocês a diferença de demência e Alzheimer, que as pessoas confundem muito, inclusive eu, que sou da área da saúde, já tive também essas confusões. E aí, quando a gente tem dentro da casa da gente, a gente sente na pele, a gente vê que a gente, mesmo sendo da área da saúde, a gente também é leigo para certas coisas. E a gente vai buscar informações. E aqui tá um docinho, né? Que é um. Como é que é o nome daquele biscoito? Oh, meu Deus. É um biscoitinho doce que ele gosta bastante, caramelado. É pão de mel, pão de mel caramelado no leite, tá bom? Então vamos lá, vamos tomar o café e vou explicar daqui a pouco demência e Alzheimer. Vamos descobrir e desvendar os mistérios da demência e do Alzheimer. Olá, bom dia, tudo bem? Eu aqui novamente, enfermeira Divane. Bom, como vocês sabem, eu venho aí postando mais um pouco aí sobre o processo demencial, até porque venho sentindo isso na pele. Tem um ente na minha família, que é o meu marido, que desenvolveu esse processo. E aí a gente, mesmo sendo da área da saúde, a gente busca informações, porque a gente também, mesmo sendo conhecedora, atuando também no setor psiquiátrico, na urgência, na emergência, a gente cuida dessas pessoas, mas a gente não convive com essas pessoas. Então é diferente o conviver e o cuidar, né? O conviver a gente sente na pele, é mais de perto. E aí a gente percebe, mesmo sendo da área da saúde, que a gente não tem muito conhecimento, que a gente também precisa buscar informações, precisa buscar meios e alternativas, que já que a gente sabe que é uma doença que não tem cura até os dias de hoje, a gente precisa pelo menos fornecer qualidade de vida. E hoje eu vim aqui passar para vocês um pouquinho o que é demência, processo demencial e o que é Alzheimer, que as pessoas confundem muito Alzheimer e demência. Eu, sendo da área da saúde, também cheguei a confundir muitas vezes isso. E existe uma diferença muito grande, gente, e eu vou passar para vocês. Eu vou dicotomizar esse vídeo, porque para explicar sobre a demência e para falar sobre o Alzheimer termina sendo um assunto muito grande. Então, como já no início desse vídeo postei no dia a dia do meu marido, né, que eu estou aprendendo com ele a conviver, né, e eu te digo, não é fácil. Não é fácil, gente, mas a gente tem que seguir, a gente tem que cuidar, porque essa pessoa é muito importante pra gente, né? Então eu vou falar um pouquinho da demência, que é o que nós estamos vivendo hoje, é o que ele tem hoje. E no outro vídeo eu explico sobre o Alzheimer. Então eu vou precisar dicotomizar para explicar demência e para explicar Alzheimer. Então vamos começar com demência, vamos entender o que é demência. Na verdade, como eu disse, as pessoas confundem demência e Alzheimer. No conceito popular, as pessoas acreditam que demência seria loucura. Ah, essa pessoa tá ficando louca. Não. Isso é um conceito popular errôneo, gente. Na verdade, a demência em enfermagem, em medicina, em questão de saúde, nada mais é que alterações cognitivas. O que seria o cognitivo? Eu vou explicar para vocês o que é cognição para que você possa entender. Então, demência não é loucura, demência não é que a pessoa perdeu o juízo. Demência são alterações cognitivas. O que seria o cognitivo?
O cognitivo nada mais é que processos que te faz tomar reações adequadas ao que te cerca no mundo. Por exemplo, o cognitivo seria a inteligência diante das reações que ocorrem com a gente no mundo que nos cerca. Então seria pessoa inteligente? Não. O cognitivo significa de que forma que você vai agir, de que ação você vai ter diante de qualquer situação que está em volta de você. Por exemplo, quando você percebe que tem um cachorro ameaçador que vem para cima de você, uma pessoa com cognitivo sem alteração, ele se prepara para o ataque. De que forma que ele vai se preparar é inusitado, porque a gente nunca sabe como que você vai reagir ao perigo, certo? Mas você se prepara para o ataque, você tem noção que você está sendo ameaçado por um cachorro raivoso e que você precisa se preparar para se defender, ou para pular um muro, ou para se esconder embaixo de uma bancada, ou para correr. Você vai se preparar de forma adequada. Isso é cognição, processo cognitivo adequado. Quando o seu processo cognitivo está alterado, você não tem esse tipo de reação. Você pode ficar apático, você pode não ter reação, você pode ter uma reação totalmente fora do contexto. Uma outra situação de cognitivo que não está alterado. De repente você vê um gatinho bonitinho, um cachorrinho bonitinho. Você é tomado por um sentimento de amor, de carinho, né, de ternura. E normalmente a sua reação qual seria? Pegar aquele cachorrinho, fazer um carinho, fazer um agrado, oferecer uma aguinha, uma comidinha, porque você foi tomado de amor, carinho e ternura. Isso é processo cognitivo normal, legal, certo? Então, quando você está no processo demencial, todo esse processo cognitivo, ele não funciona de forma adequada. Então, isso é demência. Então, temos que tirar o conceito popular que demência é loucura, né? Esquecer isso e entender que demência é alterações do processo cognitivo, ou seja, como eu reajo diante de uma situação experienciada e vivida por mim no momento atual. Então, cognição é isso, saber interpretar e saber reagir de forma adequada a toda situação de vida que acontece. Isso é processo cognitivo ideal. Na demência, esse processo cognitivo ele está totalmente bagunçado, totalmente alterado, totalmente fora do contexto. Então, isso seria demência, tá bom? Beijo! Vou explicar agora sobre Alzheimer, só um pouquinho, e vai ser no próximo vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Voltando na demência, porque eu esqueci de explicar uma parte muito importante. Antes de chegar lá no Alzheimer, existem algumas situações que vão favorecer o processo demencial. Por exemplo, uma das situações que pode levar a um processo demencial é o derrame, ou seja, o famoso AVC. Quando esse AVC ocorre numa área cerebral que é responsável pelo cognitivo, de reação ao que acontece no mundo, de orientação, se o AVC ele atingiu essa área de orientação, você vai desenvolver um processo demencial. E o AVC hoje em dia, a gente não ocorre só em pessoas idosas, não. Tem muitas pessoas novas hoje desenvolvendo AVC, apresentando quadros de AVC. Outra situação que leva a um processo demencial nas pessoas de mais idade, os idosos, por exemplo, é a deficiência da vitamina B12. Um idoso que já é idoso, né, que já tem uma facilidade, né, de entrar no processo demencial, se ele estiver com deficiência de vitamina B12, ele também vai desenvolver quadro de confusão mental. Ele também vai ficar confuso, o cognitivo dele vai ficar alterado e ele vai entrar no processo de demência. Outra situação também muito comum é o hipotireoidismo. A glândula da tireoide alterada em situação de hipotireoidismo vai levar também esse idoso ou qualquer pessoa, e não sendo idoso, um adulto jovem, a quadro de confusão mental, instalando sim um processo demencial. E por fim, nós temos a demência que é mais comum e prevalente nas pessoas idosas, que é a tão famosa e tão temida doença de Alzheimer.
a doença de Alzheimer. Eu vou explicar para vocês definição, cuidados no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Então, entenderam que o processo demencial está relacionado com a deficiência da vitamina B12, com hipotiroidismo, com a idade e com quadro de AVC? Por isso, fica a dica, usa maçã. Maçã diminui o risco de AVC e de infarto, tá bom? Fica a dica. Até o próximo vídeo.